Luftwaffe assinam contratos de assistência.
Sentamos, por favor. Senhor Presidente. Muito bom dia a todos. Senhor Ministro da Defesa Nacional, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Senhor Chefe do Estado-Maior do Exército, Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, demais autoridades civis e militares, senhores embaixadores e representantes de missões diplomáticas em Portugal, senhor diretor adjunto do European Political Strategy Center, senhora chefe de representação da Comissão Europeia em Portugal, distintos convidados, caros colegas, minhas senhoras, meus senhores. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer a presença de todos. Esse espaço fez parte da celebração do centenário da OGMA. Esse hangar foi construído em 1925 e estamos muito honrados da presença e do convite do Estado português em promover esse debate com os cidadãos. Aqueles que não tiveram a oportunidade de participar do evento centenário, convido no final do evento a conhecer o nosso centro histórico, tem muitas informações relativas e certamente esse evento nos honra com a presença e com o estímulo a partir de uma solicitação do governo português em executar esse encontro aqui na OGMA. Ficamos demasiadamente honrados e espero que esse evento tenha muito sucesso e alcance todos os objetivos desse encontro. E gostaria de confirmar e afirmar novamente que a OGMA está à disposição de todas as iniciativas do governo português naquilo que for necessário em apoio ao Estado português, à sociedade portuguesa como um todo. Muito obrigado e espero que a gente tenha um muito bom evento hoje. Bem, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui na OGMA. Muito obrigada, Sr. Presidente e CEO da OGMA, Sr. Pellegrini. Um grande prazer estar aqui hoje com o Sr. Ministro da Defesa e com o Diretor Adjunto da área e, sobretudo, um conselheiro para a área da Segurança e da Defesa do Sr. Presidente da Comissão Europeia, o Sr. Juncker. E estar com todos aqui nesta reunião que faz parte de um conjunto de eventos que o Estado português tem estado a organizar junto com a delegação da União Europeia em Lisboa, que se chamam diálogos com os cidadãos, encontros com os cidadãos. Diálogos é a expressão que tem sido utilizada pela Comissão Europeia, encontros com os cidadãos é a expressão que nós temos utilizado para estas iniciativas. Estas iniciativas, esta é, se não estou em erro, já a 28ª destas iniciativas, que têm ocorrido um pouco por todo o país. Temos feito em escolas, em universidades, temos feito em feiras agrícolas, em encontros com os pescadores, encontros com jovens, encontros com gente da universidade da terceira idade, encontros que têm decorrido de formas muito diversas, mas que têm, digamos, uma estrutura similar. Há uma apresentação inicial, há um tema que é discutido e depois a maior parte do tempo é para debate, para ouvir os cidadãos sobre temas de atualidade no quadro europeu e ouvir, discutir, tirar dúvidas, porque este é o momento de o fazer. Efetivamente, aquilo que nós chamamos a União Europeia desde 93 e que se criou como a Comissão Económica Europeia, a CEE, em 1957, é um projeto político. É um projeto político que sempre foi uma tentativa de construção de paz, no entendimento de que a paz gera prosperidade e gera desenvolvimento. A Europa tem vindo a transformar-se, de crise em crise conseguiu
resolver uma série de questões e, efetivamente, foi aproximando Estados, países irmãos, irmanados nesta ideia de que é pela democracia, é pelo Estado de Direito, é pela defesa dos direitos humanos, é pelo Estado de bem-estar, é pela economia social de mercado que podemos avançar. E, neste sentido, esta construção política tem sido uma história de sucesso e de paciente construção. Países como Portugal, a Espanha ou a Grécia acabaram por ter a sua integração na União Europeia como um momento fundamental para pôr termo definitivo às ditaduras, e os países de leste acabaram por entrar na União como uma conclusão da sua transição da órbita totalitária soviética para o lado liberal e pluralista da Europa. Portanto, este é um projeto político com óbvios efeitos positivos na área económica e social, na construção do pluralismo, do desenvolvimento, do conhecimento, da tecnologia. 60 anos de União Europeia trazem-nos até aos dias de hoje com esta sensação de projeto de sucesso, mas também com uma sensação de dificuldades acrescidas face aos desafios enormes que se nos apresentam. Desafios que põem em causa, às vezes, a própria estrutura da União. Estamos num momento de encruzilhada e essa sensação e essa realidade que, no fundo, nos faz questionar, muitas vezes, a situação e o momento em que estamos, vem desde as crises económica e financeira que a União Europeia e o mundo atravessou, passou por crises complicadas que ainda fazem os seus movimentos, como as migrações, a crise do terrorismo, a crise do Brexit. A crise, também dizem alguns, do Estado de Direito. E, portanto, são temas muito profundos que abalam a estrutura da própria União Europeia e que geram danos colaterais. Esses danos colaterais, medo, insegurança, face à situação de crise identitária que pode ser colocada pelos migrantes, medo da situação e que cria uma insegurança em termos securitários. Muitas vezes tudo isto é potenciado também pelas tecnologias de comunicação e informação, as redes sociais potenciam algumas destas questões e também pela ideia de que o projeto europeu se afastou dos cidadãos, que as pessoas não sabem o que se decide em Bruxelas. E Bruxelas aparece assim como uma espécie de edifício fantasmagórico, onde há umas pessoas que tomam decisões, quando, no fundo, essas decisões são tomadas por aqueles que nós elegemos no Parlamento Europeu, que depois têm uma implicação direta na formação da própria Comissão Europeia. Portanto, há genuínas queixas dos cidadãos, as dificuldades dos processos que existem, acrescentam-se ressentimentos, acrescentam-se movimentos que vêm trazer respostas simples a problemas muito complexos e que, através do Twitter, muitas vezes pretendem dar respostas a situações extremamente complexas, como é o caso das migrações. Tudo isto nos levou a que a União Europeia decidisse que era tempo de pensar sobre o futuro. Que futuro queremos para a União Europeia? A Comissão Europeia lançou um livro branco sobre o futuro da Europa. Todos os Estados-membros se mobilizaram na análise desse livro branco e se mobilizaram em fazer debates com os cidadãos para definir o que pode ser e o que queremos para o futuro da Europa. Vêm aí as eleições, em maio de 2019, teremos eleições para o Parlamento Europeu. Daqui até lá, precisamos de discutir a sério que Europa queremos para o futuro. E um desses elementos centrais no quadro das políticas europeias são as questões de segurança e defesa. Há pouco tempo, numa reunião com o Sr. Ministro da Defesa em Bruxelas, víamos que de todos estes dossiês que são tão divisivos, as migrações, o Brexit, o próprio
debate sobre o quadro financeiro plurianual para os próximos 7 anos, víamos que, ao lado destes dossiês tão divisivos, há outros que estão a construir-se. E que estão a construir-se, tudo o que tem a ver com ciência e tecnologia se está a construir e está a construir bem. E a área de segurança e defesa também se está a construir bem. Portanto, é interessante como este dossiê tem vindo a crescer. Dentro do livro branco aparece também um documento em que se fala do que vamos fazer com a política de segurança e defesa europeia e, portanto, é sobre esse tema. Podemos falar sobre tudo, estamos aqui para conversar sobre tudo, mas, digamos, com um foco principal nesta questão das políticas de segurança e defesa e de que impacto é que elas podem ter na construção da Europa do futuro. Não digo mais, passo agora aqui a palavra para os nossos 2 convidados de hoje, que farão umas intervenções iniciais e que depois responderão às vossas questões e animarão o debate. Tenho comigo, portanto, o Sr. Ministro da Defesa Nacional, José Alberto Azeredo Lopes, licenciado, doutorado, mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Católica, reconhecido professor na sua área, foi diretor da Escola de Direito do Porto, da Universidade Católica, professor também convidado da Universidade Ramon Llull de Barcelona, e também presidente da entidade reguladora para a comunicação social, com uma extensa obra produzida sobre a questão da liberdade de imprensa e muitos outros temas. À minha esquerda tenho o Sr. Embaixador Minea Motok, de origem romena, diplomata de carreira, que foi embaixador da Roménia na Holanda, bem como representante permanente da Roménia nas Nações Unidas e também na União Europeia, que entre 2015 e 2017 foi Ministro da Defesa da Roménia e que hoje ocupa o cargo de Diretor Adjunto do Centro Europeu de Estratégia Política da União Europeia e Conselheiro especial do Presidente Juncker para as questões de segurança e defesa. 2 personalidades marcantes neste contexto do debate europeu sobre as questões de segurança e defesa e de como ele se cruza com tantos outros debates que temos pela frente e com tantos desafios que temos no quadro europeu. Por isso, começava pelo Sr. Ministro da Defesa, pedindo-lhe uma intervenção inicial sobre estas matérias. Como vê? Muito bem. Bom dia a todos. Deixem-me que comece por agradecer, através do Presidente do Conselho de Administração da OGMA, a possibilidade de estarmos a ter aqui esta conversa, este diálogo com os cidadãos. Deixem-me depois que felicite vivamente a minha colega, Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, não só por esta organização, mas por tudo aquilo que ela já, aliás, inicialmente escreveu e que lhe digo como acho que são estas iniciativas que representam expressões de cidadania numa altura em que tão precisados estamos de novas dimensões de cidadania. Que cumprimento também, evidentemente, o meu querido amigo Minea Motok e que lhe diga como estou contente, mais uma vez, nos podermos encontrar, nós que, de facto, atravessamos anos tempestuosos na área da defesa, fosse no quadro da NATO, fosse no quadro da União Europeia. Cumprimento também o Sr. Presidente da Câmara Municipal e deixem-me que, através dele, cumprimente todos os presentes para poder, então, iniciar a minha intervenção. Há 3 dias, um seminário achou muito cómico que eu tivesse dito que considerava que a defesa, que a área da defesa, de uma forma peculiar, se tinha transformado numa espécie de cimento da União Europeia. Admito que possa eu ser cómico, mas creio que a expressão só não terá sido entendida por defeito meu, porque não me consegui explicar. E tomava então como mote aquilo que foi, aliás, dito pela Sra. Secretária de Estado e propunha-lhes que recuássemos 2, 3 anos máximo. 2, 3 anos máximo. Eu, quando iniciei funções, deparei com 2 realidades que hoje é possível ver com um certo recuo.
uma realidade muito dinâmica no quadro da NATO e uma realidade que era muito dinâmica, considerando que ainda estávamos a tentar resolver as consequências mais ou menos tectónicas que tinham resultado da crise na Ucrânia e que ainda hoje, aliás, continuamos a viver. E por isso falava-se muito daquela que viria a ser a Cimeira de Varsóvia, em julho de 2016, e o que mais me impressionou logo na altura foi a dimensão quase monotemática que encontrei na discussão sobre a área da defesa no quadro da NATO. Tínhamos o flanco leste, e depois tínhamos o flanco leste, e depois tínhamos o flanco leste. E isto representava, na opinião de Portugal, um fechamento muito perigoso, sabendo nós, ainda por cima, como aquele que na altura timidamente se começava a afirmar como o flanco sul, tinha já atuado de forma violenta, nomeadamente em Paris, mesmo antes de iniciarmos funções, uma vez que os ataques de Paris, que eu me dispenso de descrever, ocorreram a 13 de novembro de 2015. Neste quadro, a verdade é que no âmbito da União Europeia se percebia que as questões da defesa estavam a ganhar dimensão, mas também me recordo que logo na primeira reunião um amigo, um hoje amigo, achou estranhíssimo que eu tivesse falado num termo que começava a ser utilizado, que era autonomia estratégica da União Europeia. Na altura, esta expressão era considerada absolutamente excessiva e, sobretudo, entendida como uma ameaça séria àquela que se pretendia ser a função dominante, se não quase exclusiva, da NATO no quadro da defesa global dos europeus, fossem eles, na sua grande maioria, Estados-membros da União Europeia ou fossem eles apenas membros da NATO. E então chegamos a meados de 2016. E a defesa, a abordagem de uma defesa europeia no quadro da União Europeia, tem a partir daí um crescimento explosivo. Absolutamente explosivo. Não conheço, aliás, nenhuma área das muitas que hoje são abordadas, e às vezes com profundidade pela União Europeia, que se tenha desenvolvido de um modo tão explosivo em tão pouco tempo. E há, no início, a meu ver, fatores, sobretudo, negativos ou de reação, e só mais recentemente é que estamos a ter fatores positivos ou de criação pela positiva. Quais são esses fatores negativos e tidos como ameaçadores? Primeiro, a percepção de que não estávamos a conseguir fazer o suficiente para enfrentar, entre outras ameaças, o terrorismo transnacional, que, recuemos ao início de 2016, ainda campeava com posições extremamente fortes na Síria e no Iraque, pelo menos, que tínhamos perante nós uma Líbia extremamente frágil e que receávamos pudesse integrar o naipe destes dois Estados. Tínhamos, a partir de 23 de junho de 2016, a certeza de que o Reino Unido tinha decidido sair e, ao decidir sair, hoje é mais fácil desdramatizar porventura o Brexit. Na altura posso garantir que foi um choque tremendo. Nós tínhamos perante nós como inevitável a circunstância do maior orçamento de defesa da União Europeia sair e só o podermos reencontrar no âmbito da NATO. Tínhamos, além disso, uma pressão crescente, que resultava, aliás, de compromissos que tínhamos assumido, já em 2014, uma pressão política crescente para um reforço significativo dos orçamentos de defesa, apontando-se cada vez de forma mais categórica e cada vez de forma mais incisiva para uma meta que tinha de ser, em finais de 2024, correspondente, segundo os critérios NATO, a 2% do PIB. Inútil dizer que a grande maioria dos Estados estava muito longe deste objetivo. Portugal
com a sua tradição secular de moderação e de equilíbrio, tem estado sempre no pelotão intermédio, nem abaixo, nem acima, mas há uma convicção a partir daí de que ou a União Europeia toma em mãos este desafio ou então vai correr sérios riscos do ponto de vista político e do ponto de vista da sua relevância no panorama internacional. Juntem a isso uma organização que ainda está a lamber feridas graves. É bom, hoje podemos falar disso com mais serenidade, mas é bom ver o que foram os anos de chumbo da União Europeia na gestão da crise financeira global, as feridas que isso deixou em povos e em países, uma ideia de divisão, de corrosão de ideais que nos tinham mantido juntos durante décadas, e para quem não se recorda, em julho de 2016, há pouco mais de 2 anos, durante a cimeira da NATO em Varsóvia, estava no topo da agenda para Portugal a aplicação ou não aplicação de sanções ao nosso país por incumprimento de metas quanto ao déficit. Às vezes o mundo anda tão depressa que nós tendemos a esquecer-nos da fragilidade óbvia e evidente em que se encontrava naquele momento crucial a União Europeia perante a ameaça implícita de mais atos de saída, também esquecemos isso rapidamente, e portanto havia que fazer alguma coisa muito rapidamente. O que se encontrou por necessidade, por oportunidade e porque era algo onde, como disse a Secretária de Estado, todos, apesar de tudo, se reconheciam, a área da defesa assumiu de repente um protagonismo absolutamente impensável. Para quem, como eu, sendo otimista, sempre acreditou que era importante que a área da segurança e defesa gradualmente se desenvolvesse no âmbito da União Europeia. A 28 de junho, 5 dias depois, e porventura como consequência do traumatismo da decisão do Brexit, é aprovado de forma relativamente discreta, mas também muito consensual, a nova estratégia global da União Europeia, onde é justo aqui destacar publicamente o mérito, a persistência da alta representante e vice-presidente da Comissão, Federica Mogherini. Este é um documento muito moderno, que rompe claramente com os documentos anteriores e que é muito ambicioso, que projeta a fronteira externa da defesa e segurança europeias para a República Centro-Africana. E, portanto, não há coincidências, não foi um bambúrrio, não foi uma decisão aleatória do Governo, foi isso sim, quando tomamos a decisão de ser a Quick Reaction Force da MINUSCA e quando, mais recentemente, aceitamos o comando da missão de treino da União Europeia, nós temos a noção de que ali se joga bastante da segurança e defesa europeias. Que logo acima no Sahel, poucos, como a União Europeia, têm uma visão integrada do impacto que aquela região pode ter na nossa segurança. E, portanto, de um fator de sobrevivência, vamos trabalhar em conjunto nesta área, porque nesta área nós podemos ser complementares e a questão da complementaridade com a NATO é uma questão que deu já rios, jorros de tinta, mas que hoje se compreende muito melhor, a não duplicação e depois temos o fator mercado. Eu acho que a defesa europeia, não deixei de ter dúvidas sobre o desenvolvimento exponencial da defesa europeia no dia em que, pela primeira vez, nas reuniões ministeriais, entrou a comissária Bieńkowska. Eu disse, está cá o dinheiro, acabou de entrar aqui o mercado e, portanto, isto vai avançar. Porque enquanto nós estamos a discutir grandes princípios políticos, grandes ideias que nos unem e isto não é ironia, tudo nos une, independentemente de desavenças mais ou menos expressivas noutras áreas, há também uma dimensão que nos une. Acreditamos todos no mercado
E acreditamos também na necessidade urgentíssima de a União Europeia, como realidade, ser federadora de Estados naquilo que representa para esses Estados um investimento muito significativo. Se nós compararmos com os nossos amigos americanos o que é o investimento em defesa, contrariamente ao que se pensa, acreditem que não somos tão anões orçamentais. Gastamos muito em defesa se agregarmos aquele que é o orçamento respectivo dos diferentes Estados-membros da União Europeia. Mas aqui começam as similitudes e acabam quase aqui. Porque depois temos diferenças significativas. Temos diferenças quanto à dispersão das capacidades, e essas diferenças são absolutamente significativas, e depois temos também diferenças avassaladoras do ponto de vista do retorno industrial. Eu não estou aqui, acreditem, a fazer um manifesto antitransatlântico. Pelo contrário, acredito que a defesa europeia existirá se tiver esta dimensão transatlântica e se a gerirmos de forma serena e de forma equilibrada. Mas também acredito, e não tenho grandes dúvidas sobre o assunto, de que se temos que gastar 2% do nosso PIB como meta até 2024, isso só vai acontecer se conseguirmos ter retorno industrial, se associarmos à indústria de defesa o conceito de duplo uso, se ligarmos à defesa e às forças armadas de cada país a academia, o mercado e as empresas. E esta foi a revolução mental na União Europeia. Foi a de se perceber que a defesa, além das dimensões mais tradicionais, que alguns, aliás, de forma muito pobre, descrevem como militares ou de forma pobríssima como militaristas, além destas dimensões, a defesa gera inovação, cria valor, desenvolve o tecido empresarial e contribui fortemente para uma base tecnológica e industrial. Percebendo-se isso, percebe-se também como uma política de defesa da União Europeia funciona também nesta dimensão como cimento. O cimento é político e o cimento é de interesse. Eu não defendo os casamentos por interesse, mas aqui defendo o interesse para as associações plurinacionais de Estados-membros da União Europeia. Por isso também uma ideia notável que se foi desenvolvendo, tínhamos primeiro o conceito global, a estratégia global da União Europeia. Muito bem. Ótimo documento que eu continuo a achar que foi um salto qualitativo muito relevante. Mas depois tínhamos que trabalhar e tivemos um plano de implementação que era muito ambicioso. Lembro-me, aliás, que houve algum ranger de dentes porque as metas eram realmente muito curtas e tínhamos que as ir cumprindo a par e passo. E depois houve o projeto, talvez, decisivo. Um projeto que foi muito discutido, infelizmente quase sempre mal discutido entre nós, que foi da cooperação estruturada permanente. A cooperação estruturada permanente, primeiro, não é nenhuma revolução. Já existe no Tratado de Lisboa, num artigo mais ou menos escondido, se não me falha a memória, o 42.6. Lá está a previsão. A cooperação estruturada permanente tocou a rebate o sino europeu. Eu lembro-me, aliás, que a União Europeia mandava o seu embaixador itinerante, aqui o meu querido amigo Mirné, e lembro-me de estarmos a falar no Forte São Julião e discutirmos se iam ser 15 a entrar. A partir de 11 já era bom, mas havia hipóteses de serem 18. Bom, foram 25 e só não entraram mais, tivemos que fechar a porta, senão eu acho que até países de fora queriam entrar. Países de fora querem entrar neste momento. A cooperação estruturada permanente é um enorme êxito. Porventura terá sido um êxito excessivo, porque estão lá tantos
que quase apetece dizer foge cão, que te fazem barão, para onde se me fazem visconde. Mas não interessa, porque a cooperação estruturada permanente associou imediatamente a essa dimensão muito política compromissos de outra natureza, compensados por um Fundo Europeu de Defesa, compensados por um sistema de avaliação, o CARD, o processo CARD, que Portugal insistiu muito que não fosse mais uma avaliação para além daquela que é feita no âmbito da NATO. E traduziu-se também num novo conceito, pouco visível, que nós já conhecemos da NATO, o processo NDPP, mas que apareceu tranquilamente no âmbito da União Europeia. O CDP, Capacity Development Plan. Ou seja, a União Europeia hoje afirma a sua vontade de ter um pensamento próprio no desenvolvimento de capacidades e uma vontade firme de não estar a criar cacofonia ou conflitos positivos ou negativos com a NATO. Portanto, é este desafio que nós temos perante nós. E vou terminar, já estou a falar demasiado tempo. Já está em curso a segunda vaga de projetos para o Fundo Europeu de Defesa. Devo dizer que a segunda vaga do que eu já conheço já é francamente mais, desculpa a minha expressão, profissional, bastante menos, desculpa a minha expressão, amadora, do que a primeira vaga de projetos. Mas já se começa a falar da terceira. Isto significa, então, que mesmo antes de chegar o dinheiro, os Estados já estão envolvidos em projetos plurinacionais. Portugal, saberão com certeza, decidiu aceitar prima facie. O prima facie não é para empregar uma expressão latina. Prima facie significa até ver no que dão as coisas, traduzindo em português corrente. Ou seja, não acredito, sinceramente, que possamos ir até ao fim em 6 projetos tão distintos, mas achamos que devíamos dar 2 sinais muito claros. Primeiro, que a nossa participação, creio que pela primeira vez, não era meramente baseada no achar e tinha que ter um fundamento autónomo. Segundo, que era crucial dar um sinal de que o Estado português estava fortemente empenhado neste processo. E, portanto, pela primeira vez, a avaliação feita para saber se Portugal participava ou não participava, assentava em 3 subavaliações autónomas. Uma avaliação estritamente militar. E, portanto, perguntou-se a cada um dos ramos qual a avaliação que faziam daqueles projetos e como é que os avaliavam de 1 a 5. Depois, uma avaliação na área da política de defesa e depois, finalmente, uma avaliação na área da, como dizer, da projeção industrial potencial que aqui estava envolvido. Isto implicou envolver a IDD, isto implicou envolver a Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional e a Direção-Geral de Política de Defesa Nacional, e envolveu depois fazer como nos concursos de televisão, ver quais eram as notas, e é muito interessante verificar como eu continuo a achar que aquela avaliação foi mais eficiente do que tivesse sido uma mera decisão política. E, portanto, o desafio que nós temos hoje, e é aí que se vai construir a defesa europeia, é saber se conseguimos ter uma defesa europeia industrial. Se, como eu acredito firmemente, vamos a caminho de desenvolver rapidamente uma defesa europeia industrial, então aí não terei a menor dúvida que, do ponto de vista político, este casamento já não será de conveniência, mas de enorme vantagem para os cidadãos e de enorme vantagem para o projeto político que também é a União Europeia. E pedindo desculpa por ter falado demasiado tempo, passo a palavra à Sra. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigada por ter elencado aqui as grandes questões políticas que estão na base deste debate. Lá voltaremos seguramente às questões sobre a relação com a NATO, às relações sobre a cooperação estruturada permanente, sobre o Fundo Europeu de Defesa. Queria referir que temos um instrumento de perguntas que pode ser acionado através dos telemóveis, que se chama o Slido. Eu estou a ver aqui já muitas perguntas que
têm sido colocadas da parte da audiência. Lá iremos. Eu virava-me agora para o embaixador Motok. Ambassador, do you think that indeed the politics for security and defense, that policy is uniting Europe? Can this policy be a cement, not only for policy developments, but also for development, but also for industry, as the Minister was saying? And how do we answer these questions that sometimes people say, are we building a European army? Is this what we're building? Are we building a European, Europe as a fortress? Or how is this policy for security and defense defining the Europe of the future? Well, thank you very much. Let me start by saying that I'm truly delighted to once more find myself in your distinguished company, although both your interventions have left me with quite a little to say about these issues, but I thank you for that. First, to say that I'm very admirative of the fact that you are making the citizens' dialogue on European Union cover also European defense, which is, to my knowledge, quite exceptional. Only a few member states are engaging in such a public debate on European defense, but this is good. This is good because I do believe that European defense is one of the most promising integration projects at present in our European Union. I do believe that it could be a major chapter in this new narrative, in this new story that we are all trying to write for our Europe. I'll limit my remarks to making the point about how upscaling European defense cooperation and eventually defense integration, which, as the Minister aptly pointed out, is something we are normally doing in virtually all areas in all policy fields as members of the European Union. Why not on defense and security? So how upscaling cooperation and eventually integration in this field is definitely not an artificial luxury, but rather an absolute necessity in today's world. I'd briefly take you through a different set of negative negative factors that are at play regarding European defense than the ones that the Minister pointed out to, only to conclude that we now have a real remedy to those challenges, a rational and actually the only available remedy to the challenges to our European defense. And let me give you a few sobering facts on the financial, on the technological, on the global competitiveness, on the availability of some critical materials for our European industry, and on the operational side, just to have a better impression of what's confronting Europe and conditioning European defense today. So I'm sorry to say it, but money-wise, in spite of the fact that we are all seeing defense budgets redressing from previous years, we are engaged quite consistently in reaching the 2% spending target. But if you look at the global projections of spending in the world, you will see that we are not going to move from a linear progression for at least the next decade. So, while we are still awaiting for the European Defence Fund to leverage that up, the truth is that Europe is falling from, on the aggregate, is falling from second to third military ranking globally. At the same time, what we are seeing is that both Chinese and Russian known defense budgets are steeply rising over all of the past years. We see the US and China that are presently operating larger defense budgets than the year before. And where this is really, really critical, and you have also alluded to that aspect, is when it comes to defense research and development.
Europe spends 1/2 of what China does and 1/7 of what the US do. This is really critical, and what is actually going on right now is that at least US and China are building incrementally every year on an already existing head start, while we are pretty much stagnating. Now, in terms of how are our European defense industry champions doing on the global market, you look at the top 100 of defense producers worldwide, and that top is not even including China because of lack of available reliable data about Chinese defense companies. But what you see there is that within 1 decade, the number of European primes that are present on that top 100 has decreased to almost a half. The US is constantly keeping a dominant position, and the Russian companies, maybe not surprisingly, are doing quite well there. The European defense market is stagnating around some 100 billion euros. Let us look into some of the defense technologies, and I'll give you an example that is a largely accessible military technology nowadays. I'm talking about military UAVs. Now, a full decade since military UAVs were introduced, all the military UAVs that we are operating in the European Union are manufactured outside the European Union, fortunately mostly in the US. And we are only now starting to develop this, our own European mail system. I'm not going to go into details about the so-called weapons of the future, like the railgun, directed energy weapons, electromagnetic pulse weapons, but just to say there that all the major powers are reaching operational stage with the development of such weapon systems, whilst lesser European efforts are now to be underway. And this I think should be worrisome when we are thinking about the battlefields of the future. Did you know that almost half of the rare materials that are essential for the European defense industry are coming from China and the US? If we were to be cut off from such supply sources, the implication would be that we would not be able to manufacture anymore, for instance, modern jet engine components. We would not, and you know, I guess you know that better in this particular place, would not be able to do infrared detectors. We will not be able to do some of the most advanced ammunition and missiles that we are reputed for. Last on the operational side, I think it suffices to say that we gave ourselves a headline goal, the Helsinki headline goal, which may I remind you means that we would be able to count on some 60,000 troops that would be mobilizable within 30 days, and that we could sustain in theaters for more than 1 year. That was a goal that was set for 2010. This is almost 8 years ago. We're falling far short from that. Now, on the brighter side, just two key things. One is that according to all Eurostat polls, you will see that there is no other issue in Europe than defense and security that commands more political legitimacy. I'm sorry, with the exception of free movement. But aside from that, not surprisingly, it's support for defense and security, and it is quite reassuring that this support is hovering constantly around some 75% over the past years. The other positive thing is something that we at our European Political Strategy Center did. We did a study on a selection of top 10 threat perceptions in Europe, and we looked at those top 10 threat perceptions in a representative slate of 10 member states, based on information we could get from their national security documents that are publicly available. And the outcome of this survey is positively surprising, in the sense that the differences in threat perception across the whole of the European Union, north and south, east and west, is not as much as we would have expected, which
means that we do have a good chance of harmonizing our strategic culture that we want to see at the basis of European defense. Now, I haven't traveled you through all these challenges just to depress or discourage us, although if we look at them taken together, we realize that first, we are depriving ourselves of enough of a military deterrent. And second, that we are depriving ourselves of a backup to the softer strategic resources, to our famed soft power. But I just maybe exaggerated a little bit with the negative factors that are conditioning European defense and limiting it, just to make the point that there is a remedy to that, which was elaborated extremely aptly by the minister. And that remedy is the European Defense Union. I'm using this term, European Defense Union, as a unifying concept for what we have done already. You mentioned the three elements that to me are the core of the European Defense Union. That's the policy framework, the enhanced policy framework, which is PESCO. It's the fund. And it's the precursor of a defense planning instrument, which is CARD. But we went beyond that, and the Defense Union will take new components. I guess the highlights for this year have to do with what the Commission has proposed for the next multi-annual budget, the budget running from 2021 to 2027. And that's a substantial and dedicated allocation for defense, for financing defense, at a tune of 13 billion euros, to which you have to add half of that amount, 6.5 billion, for financing military mobility. And to my knowledge so far, the other highlight is that there's not been much criticism we heard about that, but I hope it's not too early to call a victory around it. So we have a remedy. We have a clear roadmap, and we do have the instruments to make sure that Europe continues to be a globally influential actor, which ultimately is to the benefit of member states and of our people. And that is why I think dialogues like that, engaging very openly on sensitive issues such as defense and security with citizens is actually a very, very good thing, because it is important that people are knowingly supporting developments at EU level on defense and security, that they do understand that what we are proposing is not necessarily spending more. It's spending better, spending together, spending smarter. And it's not like the minister said on his argument on not being militaristic. It's not about engaging into some sort of global arms race, but it is maintaining us, keeping us in the global game that would allow us to preserve our values, to preserve our lifestyle, and to still be able to imprint those onto our partners and our friends. So I cannot thank you enough for initiating such a public dialogue on European defense. I'd be very happy to take questions or comments. Thank you very much. Thank you very much. Muito obrigada, Embaixador Motok. Abrimos agora para as perguntas. O resultado destes diálogos será depois compilado num documento que terá que ser entregue à Comissão Europeia no final do corrente ano e que se juntará aos relatórios que serão elaborados por todos os Estados-membros sobre estes nossos diálogos. Portanto, o que aqui conversarmos hoje sobre este tema será muito interessante, porque fará parte desse relatório que vamos também enviar para Bruxelas, sendo que isto não deve dissuadir-nos de fazer perguntas e de fazer perguntas difíceis e fazer perguntas e de nos colocarmos questões que são importantes para todos. Portanto, abra-se o diálogo, por favor. Aqui este senhor. Muito bom dia, muito obrigado por esta oportunidade. Eu falo em nome do Cluster de Aeronáutica, Espaço e Defesa
que é constituído por cerca de 65 empresas portuguesas. E a questão que ponho é a seguinte: sabendo que o nosso tecido industrial é constituído por pequenas e médias empresas, que oportunidade tem esta indústria constituída por este tipo de empresas de se posicionar junto dos grandes programas europeus? Muito obrigado. Muito obrigada. Uma segunda pergunta para fazermos tomo uma segunda pergunta, se houver já. Ainda não. Bom, vamos começar então com esta, porque é muito interessante e que junta esta questão do desenvolvimento económico e social da indústria com a questão da segurança e da defesa. Sr. Ministro? Eu posso, muito rapidamente, dizer o seguinte. Primeiro, a circunstância do nosso tecido empresarial ser essencialmente constituído por pequenas e médias empresas colocava-nos na ausência de um qualquer mecanismo plurinacional que pudesse ser integrador numa situação de muito mais, digamos, estranhidade relativamente àquilo que se fosse desenvolvendo de forma mais ou menos integrada no panorama europeu. Isto significa que este projeto, o projeto PESCO e o próprio projeto na componente de investigação e desenvolvimento e de prototipagem que resulta do Fundo Europeu de Defesa, tem pelo menos uma vantagem, que é a circunstância de qualquer projeto ter tanto mais hipóteses de ser aprovado, quantos mais países estiverem envolvidos. E também a circunstância do Estado português e o Governo português ter insistido que é necessário prever a participação obrigatória de pequenas e de médias empresas. Portanto, este é um aspecto para nós considerado absolutamente crucial e isto também creio que se pode perceber depois pela análise dos projetos em que Portugal já decidiu participar, que eu não tive ocasião de enunciar ainda que rapidamente. O primeiro projeto é o de um sistema de rádio europeu seguro definido por software, que é no fundo a referência não só à EID, implícita à EID, como a outras estruturas muito competentes no tecido empresarial português. O segundo projeto, que é um projeto praticamente universal a todos os membros e que surge por impulso da Holanda, é o da mobilidade militar, e isso implica não propriamente uma intervenção do tecido industrial, mas pode implicar uma autêntica revolução de infraestruturas para permitir uma maior celeridade, ou uma celeridade credível na mobilização de forças. Chama a atenção para a circunstância de que Portugal considera que a mobilidade militar também começa na nossa costa e nos nossos portos, se acreditarmos, evidentemente, na dimensão transatlântica da segurança e defesa europeias. Isto implica construção de infraestruturas, de pontes, de rodovias, de ferrovia, de melhor adequação de portos e instalações portuárias. Pode implicar, na nossa perspectiva, a proteção ou desenvolvimento de estruturas de segurança energética, de logística. Portanto, há uma componente inacreditavelmente ampla que está por trás do conceito de mobilidade militar. Em terceiro lugar, o projeto relativo aos sistemas marítimos semi-autónomos de medidas antiminas, onde não lhe escondo que a circunstância da Marinha estar muito avançada neste tipo de trabalho foi determinante para nos abalançarmos a esse projeto. Em quarto lugar, a vigilância e proteção marítima e portuária, um projeto em que, a nosso ver, temos um contributo a dar com a experiência nesta área e que tem muito interesse direto ou indireto para a indústria nacional. Em quinto lugar, o projeto para a criação de uma plataforma de partilha de informações relativas às ciberameaças e à resposta a incidentes informáticos e depois, finalmente, um sistema de comando e controle estratégico para as missões e operações da Política Comum de Segurança e Defesa. Chama a atenção para uma coisa que não me canso de dizer, mas todos conhecemos. Em 2010, quando o então Ministro da Defesa, Augusto Santos Silva, promoveu a assinatura de um acordo para o desenvolvimento de uma aeronave com a Embraer, aliás, a aeronave foi, não sei porquê, por uma estranha coincidência, colocada aqui ao meu lado. Já estou a fazer-lhe uma festa, Sr. Presidente do Conselho de Administração. Eu lembro-me de, como gosto destas áreas, lembro-me de ter achado estranho. Foi uma visão
E achei que era uma aposta de risco. 8 anos depois, Portugal, que não tinha uma engenharia aeronáutica, não digo credível, mas sólida, tem estruturas como o CEIA, tem um projeto de grande êxito que está a ser desenvolvido, tanto pela Zogma como pela Embraer, em Évora. Tem a desenvolver-se um projeto de cluster, um projeto não, já é mais projeto, um cluster aeronáutico. Portanto, isto significa que se nós associarmos mais do que hardware, a capacidade de inovação e desenvolvimento, nós somos, eu não quero copiar o Sr. Presidente da República, nós somos mesmo bons nisto. E, portanto, nós temos mesmo capacidades que, se forem devidamente canalizadas e aproveitadas, inevitavelmente se vão refletir naquelas muitas empresas, pequenas e médias empresas, ligadas justamente à inovação. Muito obrigada, Sr. Ministro. Acabou de responder a uma das perguntas que estava aqui colocada no celeiro, que era quais são os projetos em que Portugal pensa participar no quadro da cooperação estruturada permanente. Ambassador Motok, the same question. How can small and medium-sized enterprises participate in this process? And is there a room for small and medium-sized countries, not only for the big industries of defense of Germany and France? Thank you. That's one of the most important questions in this field. And it was a question at the beginning, at the launch of the European Defence Fund and on this program to develop a European defence industry. And it still is a question right now. Where do you put the emphasis? Do you put the emphasis on small and medium, or do you put the emphasis on the primes, on the big defense industry champions? So it was already from the beginning decided to carve a very clear allocation and place for small and medium enterprises. And this was not only for reasons of fairness, because, well, there was a fairness argument. There are some member states in which all of the defense industry is small and medium enterprises. They don't have large champions. But it's not only for reasons of fairness. SMEs are in this field, in defense, they are the key drivers of innovation nowadays. So nowadays, innovation is not only coming from the military sector in order to cascade years or decades afterwards in the civilian sphere. It is an important part of innovation is coming from the civilian sphere, and the most agile actors there are small and medium enterprises. The second reason has to do with the risk that exists if we don't support small and medium enterprises. And when I mean support, is support for their startup, but also something we are doing less in Europe, and the Americans are doing more. There is a point in the development of any company when you need a fresh injection of money. It's called scale-up, because otherwise you disappear. You go into a different kind of game where you can no longer play. And the risk there is that if we don't support them, they might be taken over by some third parties, not always friendly to us. We have 2,500 SMEs in the defense industry in Europe. Therefore, it is clearly worth supporting them. And this is a commitment that not only the Commission did in the proposal, but it is already in the regulation. They are going to be supported. But just to be complete and thorough on this question, this doesn't mean we will not, or we don't have to also support the industry primes. For one simple, the big companies, for one simple reason that I alluded to in my presentation, the global defense market is largely about size. You cannot compete if you are not sizable, and we have less and less European champions in that category. So that is why, if we come with some additional European resources, we also have to be balanced and not only support the SMEs, but support the industry champions as well. Posso dizer uma coisa para acrescentar? Eu acredito perfeitamente que o small is beautiful é válido. Mas é bom termos noção de que big is beautiful também é válido. Ou seja,
Ou seja, nós não teremos qualquer hipótese de alavancar uma defesa europeia se estivermos numa perspectiva dos pequeninos só, os pequenos e médios. Eu não defendo de todo uma Liga dos Últimos, aquele programa extraordinário que a televisão portuguesa passou. O que eu defendo é isso sim, e é isso que se está aqui a desenvolver. Não pode haver projeto político coletivo se não estiverem abrangidas todas as realidades. E aquilo que é chocante, e utilizo a palavra conscientemente, é justamente a dispersão infinita de capacidades. Para termos uma noção, temos 19 tipos de aeronaves militares atualmente nas Forças Armadas dos Estados-membros da União Europeia, 37 tipos diferentes de blindados de transporte pessoal, mais de 30 tipos de helicópteros militares, 80% a 90% da investigação e desenvolvimento nesta área na União Europeia é feita exclusivamente no plano nacional, ou seja, não cooperativo ou não participativo com diferentes Estados. Isto representa, calcula-se, uma perda real de 25 mil milhões de euros ano. E representa depois, na despesa efetiva na defesa, um acréscimo de 30%. Portanto, nós temos uma enorme margem ainda para melhorar. Há uma dimensão política nisto tudo, mas há também uma dimensão de mercado e de capacitação que, se não atendermos, penso que poremos em causa justamente um projeto que é para pequenos, que é para médios, que é para grandes, e parece-me evidente que o Fundo Europeu de Defesa vai também financiar a investigação e desenvolvimento das grandes empresas, mas, como disse, e muito bem, o embaixador Mirnea Motok, os grandes europeus são as PMEs globais. E, portanto, é justamente este salto qualitativo que nós temos que dar, por forma a que, evidentemente, de uma maneira tanto quanto possível harmoniosa, toda a investigação, todo o desenvolvimento, toda a produção possa ser efetiva e benéfica num plano europeu e não apenas de mera concentração. Porque se não houver uma política europeia de defesa, eu aposto dobrado contra singelo que as grandes empresas dos grandes países vão necessariamente associar-se e repartir mercados. Não tenhamos dúvidas quanto a isso. A pressão do mercado é demasiado forte para que nós possamos deixar de fora um olhar político e societal de União Europeia sobre estes temas. Muito obrigada, Sr. Ministro, também por ter respondido a mais uma das perguntas que está aqui no Slido, muito interessante, sobre a questão da dispersão das capacidades, da standardização, da necessidade de melhorar a interoperacionalidade entre e criar economia de escala também na área da segurança e da defesa. Isto é importante para a área do mercado, é importante também na área da investigação científica. Mais perguntas? Good morning. Question for Ambassador Motok. What indications can the European Union give us on new defense projects, and how can the Portuguese companies participate and add value? Well, thanks for that question. I guess on the last part of it, Portugal is already quite active in proposing projects. Also, I know for sure that it has submitted a significant number of projects within the first wave of PESCO, and as the Minister said, you are looking into the second, more mature round of projects, and already some are thinking about the third wave. But within the European Defence Fund, the European Defence Fund is addressing only the two first stages in the development of a military product or technology, but those are the most critical stages. It's research and development. That's where you take the most financial chances. And from this point of view, it is important to note that what the European Union is financing is 100% defense research. If there are projects done in collaboration, because I cannot refer only to Portuguese projects. Portuguese projects would have to be submitted in cooperation with at least 2 other member states and comprising at least three industrial players to put them at work. But I think it is worth
focusing on the research stage, because there it is taking a lot of chance. You don't know whether you would end up with a good prototype, and even less so with a good product. And the EU is going to, according to our proposal for the next multi-annual budget, we are going to become the 4th largest public financier of defense research. I think we would be coming right after what France is spending on publicly on defense research. The next category of projects we would prioritize is are in the so-called areas of disruptive technologies. This is the next challenge that's coming up. Perhaps you would like to look in that direction, and I think Portugal has a lot of skills and knowledge in that regard. Then you will look into the subsequent stage, the one that's coming after research, and that's the development up to a prototype. And there, whilst at the beginning, most of the member states seem inclined to continue already started projects. I guess Portugal is no exception to that. We will soon come to a point where what is going to be submitted is new projects that are prioritized according to the strategic goals we put in front of the European Defense Fund. Now, the governments will need to decide whether they want to pursue some projects as part of the European Defense Fund process, or rather as part of PESCO, because PESCO is project-based. But there still we can, as Commission, we can co-finance up to 30% projects that are submitted in a PESCO framework. So this is up to the member states to decide where they channel their project proposals. There was another question here up front. Por favor, microfone aqui à frente também. Depois. Bom dia. Muito bom dia. Agora temos dois. Muito obrigada. Fazemos as duas perguntas. Uma primeiro, por favor, senhor. Bom dia, mais uma vez. Diodato Cardoso, sou o diretor de Engenharia de Projeto e de Manutenção das Aeronaves na OGMA. Tenho uma pergunta para o Sr. Ministro da Defesa. No âmbito da nova estratégia de segurança e defesa, qual é que é o potencial que vai ser dado a toda a experiência adquirida, entretanto, pela indústria aeronáutica nacional, toda a componente de engenharia, toda a componente de conhecimento, entretanto, adquirido. Para além disso, se também será valorizado toda a cadeia de fornecedores, entretanto, adquirida por esta indústria nos projetos aeronáuticos, entretanto, efetuados. Muito obrigada. Então, a segunda pergunta, por favor. Muito obrigado. Muito bom dia. Alberto Mesquita, Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Duas perguntas. Como a Sra. Secretária de Estado disse que podiam-se fazer todo tipo de perguntas, eu atrevo-me também a fazer uma delas. A primeira das quais é aquilo que o mundo empresarial cada vez vem reclamando, a falta na área da engenharia e técnicos, principalmente na área da aeronáutica, mas também na construção e reparação naval, não há mão de obra especializada. Pergunto se, no quadro destes encontros, os documentos produzidos poderão influenciar os currículos nas nossas escolas e também na área da educação, porque sem isso, efetivamente, nós não conseguimos ter os técnicos necessários para desenvolver este tipo de indústrias. Por outro lado, e a segunda pergunta, é uma questão que tem a ver com a segurança e com o estímulo de dar aos nossos jovens para ingressar nos diversos ramos das Forças Armadas. Ouvi o Sr. Ministro há pouco tempo falar na na possibilidade de regressarmos ao serviço militar obrigatório. Eu gostaria de ouvir sobre isso, porque eu acho que chegou o momento de refletirmos a fundo na minha perspectiva, dessa necessidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro.
Ao Sr. Presidente da Câmara, eu tenho um condão quando me expresso de desencadear processos fetichistas e um deles é o do serviço militar obrigatório, porque eu desde o início do mandato tenho vindo a afirmar que a questão do serviço militar obrigatório não se coloca para o Governo que eu integro, não integra o programa do Governo e isso não me impede também, com humildade, de dizer o seguinte: a menor atratividade da carreira militar tem que ser enfrentada como questão fundamental de soberania e também por isso o Governo, já nesta quinta-feira, espero eu, aprovará não só um regime de incentivos, como também o regime do contrato especial que pode ir até aos 18 anos, como por outro lado tem vindo a promover alterações estatutárias que, no nosso entender, contribuam para este desiderato. A questão que eu coloquei, e foi uma questão lateral, quando aliás me encontrava, e com muito gosto, na Lituânia, a questão estava relacionada com a circunstância da Lituânia ter reintroduzido uma forma limitada de conscrição, com a circunstância da Suécia o ter decidido e a França o estar a discutir, e de, portanto, ser estultícia um ministro da Defesa de um governo europeu fingir que essa questão não está a começar a colocar-se noutros países. O que eu afirmei, e agradeço-lhe muito a sua pergunta para poder, espero eu, esclarecer de vez esse assunto, é que não está no horizonte próximo, na minha opinião, qualquer discussão substantiva sobre a reintrodução do serviço militar obrigatório, seja numa forma hoje arcaica, que é aquela que normalmente ilumina os espíritos críticos, que era de um sistema pós-colonial, quer mesmo nas formas mais recentes que têm vindo a ser discutidas noutros países. Acredito, isso sim, é que a diminuição da atratividade da carreira militar também está associada a um desleixo de que somos responsáveis como cidadãos, que resultou de terminar o serviço militar obrigatório e dos processos educativos, dos processos formativos, ter desaparecido qualquer referência às Forças Armadas ou às Forças de Segurança. Isto significa que alguém chega à idade adulta sem nunca ter tido contacto com o que são as Forças Armadas, porque é que existem, o que é que significa a defesa nacional, etc. Também aí estamos a tentar, já o fizemos em muitos distritos, com dezenas de câmaras, introduzir nos sistemas educativos um referencial para a segurança, a defesa e a paz, que está feito e que, aliás, vai continuar agora a ser nacionalizado, espero eu, que nos aproximemos de uma cobertura nacional até ao fim do mandato. Depois a questão, muito rapidamente, as duas questões que foram colocadas. Acho que a questão que coloca sobre a procura e a oferta de emprego qualificado e a ausência de procura, aí creio que talvez um dos melhores exemplos seja justamente da engenharia aeronáutica. Quantos estabelecimentos de ensino universitário propunham esses cursos, quantos propõem hoje e qual é a procura sôfrega de profissionais nesta área formados pelas nossas empresas. Acredito que esse processo vai continuar, ou seja, que vamos continuar a aumentar a oferta curricular no pleno respeito da autonomia universitária, mas a autonomia universitária não é imune ao mercado e, portanto, aliás, cada vez mais, e muito bem, na minha opinião, sensível a uma interação entre indústria, poder local e ciência, investigação e desenvolvimento, e o mesmo vai acontecer também relativamente à indústria da construção naval. Não vou pronunciar-me nem de perto nem de longe sobre processos recentes de reformulação e de reconstituição da indústria naval. Posso lhe dizer, e isso é público, e vai ter expressão na Lei de Programação Militar, que é uma opção política fundamental do Governo, primeiro, apostar na capacitação do Estado português na área da segurança marítima. Isto implica, evidentemente, um reforço da capacidade de exercício da sua jurisdição sobre os espaços marítimos, e não vou falar sobre o solo e subsolo, porque isso também levava-nos longe demais, mas sobre os espaços marítimos, quer através da Marinha Portuguesa, quer através da Força Aérea Portuguesa. Portanto, não há Estado soberano sobre os seus espaços marítimos se não puder reforçar essa capacidade de exercício da jurisdição. Em segundo lugar,
com respeito pleno pelas regras do direito da concorrência e do direito europeu, dar sempre que possível prevalência e oportunidade à indústria nacional. E, portanto, como sabem, há um processo aquisitivo de navios patrulha oceânico que está em curso, há uma opção também já, aliás, anunciada, ainda ontem referida pelo Primeiro-Ministro, sobre um navio polivalente logístico. Vai-se colocar mais tarde ou mais cedo a questão de um novo reabastecedor e, portanto, eu, se tivesse dinheiro, apostava na indústria naval, porque acho que ou somos coerentes. Nós temos pouco dinheiro. O dinheiro é um recurso escasso, por definição. E o dinheiro é tanto mais escasso quanto as capacidades militares são hoje proporcionalmente cada vez mais caras, se assim posso exprimir, relativamente a um passado de há algumas décadas. E, portanto, as escolhas que se façam têm necessariamente que tomar em consideração, primeiro, aquilo que eu designo um triângulo virtuoso, uma correspondência entre as necessidades, em termos de capacidades definidas pelas Forças Armadas, a relação entre a inovação e o desenvolvimento, ou seja, a ligação íntima e que estamos a desenvolver cada vez mais com a ciência. Veja-se o recente projeto SST, Space and Surveillance Tracking, que só ganhamos, aliás, parabéns à Roménia, fomos nós os dois que entramos no lote muito restrito de Estados que hoje vão poder aceder a fundos europeus nesta área. A Roménia e Portugal concorreram nesta segunda leva e hoje são 8 Estados que têm essa capacidade. Já temos a 7, que vai ser nos Açores, e sabemos também que a defesa por si não teria conseguido sozinha, salvo devido respeito a ciência, através do Ministério respectivo, Ciência e Tecnologia, também não teria conseguido sozinha, e, portanto, houve uma relação virtuosíssima e muitíssimo eficiente que já produziu resultados. Estamos a trabalhar e cada vez vamos trabalhar numa estratégia espacial, onde a defesa vai ter um papel importantíssimo. Ainda recentemente designei um elemento de cada um dos ramos para, sob proposta dentro, foram para participarem na discussão sobre um porto espacial, sobre a intervenção progressiva na indústria de construção de satélites, etc. Portanto, ou olhamos rapidamente para a frente esta triangulação, a vamos mantendo, ou perdemos terreno. Segunda questão fundamental, não se pode nunca definir capacidades que não possam ser, através de um sistema de cross-checking, verificadas com opções políticas fundamentais. Se o governo legítimo define a segurança marítima, o reforço da capacidade de forças terrestres cada vez mais especializadas e as necessidades relativas ao transporte aéreo, não pode depois o processo aquisitivo preencher o princípio de que não bate a bota com a perdigota. E, portanto, estas questões são cada vez mais cruciais e também por isso é que o Governo definiu, através de diretivas, considerando a escassez de recursos, qual era o universo de intervenção e de capacidade que nós tínhamos. E depois temos a questão que foi colocada inicialmente a propósito, suponho eu, que da ZOGMA. E agora tenho que fazer um aviso. É que a PESCO, o Fundo Europeu de Defesa, todos estes subsistemas estão pensados para quem está dentro. Não está pensado para países terceiros. E essa é uma questão, aliás, de primeira grandeza. Eu que há uns meses fui convidado para ir dar uma conferência sobre as relações transatlânticas de defesa ao American Peace Institute. Então, os americanos são bastante diretos, não seguem atalhos, são diretos nas perguntas. Assim, como é que é possível agora, na União Europeia, estarem a financiar as empresas? Porque é que, então vão fechar o mercado europeu, as empresas americanas não podem ser financiadas? Eu disse, podem, claro que podem. Digam-me qual é o vosso programa de financiamento das indústrias europeias nos Estados Unidos, imediatamente eu defenderei a mesma solução da União Europeia, porque eu, tanto quanto sei, nenhuma empresa europeia pode aceder a um dólar que seja de financiamento do orçamento americano. Expliquem porque é que o inverso seria verdade. Bom, fez silêncio. Mas a questão
a questão, e isto diz muito à indústria de defesa nacional com forte componente de empresas não nacionais, não sei porque lembrei-me disso aqui, na Zogma, ou na Embraer, ou etc., é bom estarmos atentos, porque o Mirnea não me vai deixar mentir, a discussão da participação de Estados terceiros vai ser uma questão muito delicada. Muito delicada. Portugal tem, ainda recentemente, somos co-signatários do non-paper apresentado pela Holanda sobre este assunto. Portugal defende o seguinte, que é admissível, a título excepcional, a participação de empresas e Estados terceiros em projetos PESCO, a título excepcional. Portanto, não é a título regular, é on a case-to-case basis. Em segundo lugar, que essa participação tem que ter critérios muito claros, que representem valor acrescentado para o projeto, para os valores da União Europeia, valores da União Europeia. Não é coincidência que eu utilize a expressão. E com mais-valia industrial para a União Europeia ou empresarial. E é preciso também que se compreenda que se desenham critérios, o Mirnea Motok poderá falar melhor do que eu, que apontam, por exemplo, a que em princípio não será elegível para fundos ou financiamentos uma empresa que seja detida a mais de 50% do capital por uma entidade estrangeira. E, portanto, nós estamos a falar de oportunidades que eu acho que não podemos perder. Evidentemente, se me perguntam, a questão surgiu imediatamente por causa do Reino Unido. Imediatamente, aliás, praticamente foi no dia seguinte que tínhamos o Sr. Embaixador britânico a martelar nas reuniões sobre esta questão, porque é uma questão absolutamente crucial. Não desescondo, eu não fico nada contente com o Brexit, como é evidente. Não acho nunca que seja um resultado bom. Teve um resultado imprevisto, bom. Foi que, de repente, quem saiu percebeu que, afinal, dentro era bastante agradável. Não sei se isto acontece com os divórcios, porque ainda não me divorciei, portanto, não sei. Mas percebeu-se isso e foi muito importante para nos unir. Mas, se eu estou a pensar no Reino Unido, e toda a gente está a pensar no terceiro ausente, também acho que Portugal pode começar a pensar no Brasil. O Brasil também é um terceiro. E há aqui questões estratégicas para o Estado português, para as empresas que connosco colaboram, para, com o tempo, profissionalmente, acautelarmos esta participação dos Estados terceiros. Ambassador Motok, would you like to say something about this, or shall we? I'll just reinforce the points that the minister just had on this very important aspect of third country participation. It has become lately the most important question, the most asked question related to European defense, and to complement what he rightly say. We were realistic enough not to propose something that would force joint undertakings that are plenty in Europe, in many member states. Local companies, defense contractors work with, for instance, American technology, or do have shares that are held by Americans or other partners. We didn't propose that you put an end to that because we are doing European defense. We were realistic, but there are these very clear principles that money from EU budget does not go to anything else but EU undertakings. That if participation from third parties is permissible in exceptional situations, that should be done with the protection of security considerations that everyone has, intellectual property rights, and more importantly, that it does not affect the sovereign decision making that has to be European. But other than that, we are not doing what was more than once thrown at us. We are not promoting buy European.
you won't find anything saying buy European in none of these documents. And in fact, what we would like to do is to stimulate governments in the European Union to buy European because it is better, because it is cheaper, because it is more available, and not because it is an obligation to buy a European. We want to exclude anybody else. So I don't think there is any argument to say that we are protectionists all of a sudden, that we became protectionists on the defense industry all of a sudden, but it is quite legitimate to defend our interest and to do that so in an open manner. Even if we wanted to, we cannot confine public procurement with some exceptions in the defense areas, to only European players. It's simply not possible. Truth is that others are not proceeding the same as the minister rightly pointed out. Ambassador Matok, if I may, because there is also a question here on Slido, how does this play into the relation of complementarity between EU and NATO? Well, first of all, I think the minister has been exposed lately to the real feel in the relation between NATO and the EU, since he is sitting in both formats, and he's one of the most influential voices there, as I knew him. As a distinguished colleague, but I think the cooperation is at the best level ever. We are running together some 73 areas of cooperation, and it's not just ticking the boxes that we are having so many dialogues. Some of these areas are really heavy stuff. I mean, very substantial stuff. You mentioned military mobility. Military mobility is something that's done from the EU budget, but that ultimately is extremely beneficial to NATO missions. Not only to NATO missions, because you rightly pointed out that this is a comprehensive concept that covers EU missions, but could cover also NATO missions. So what more can you have in terms of depth of this cooperation than a significant amount of money that is in the interest of both NATO and the EU? This means a higher understanding of what European security is. It's not something that is divided between NATO and the EU. Let me remind you that 22 of us are members of both, those 22 will not tolerate not only any contradiction between what we are developing and what NATO is doing, but they will not logically admit even overlaps and duplication of efforts. I don't think there is any confusion in our respective roles. Collective defense is clearly with NATO and is going to stay with NATO for the foreseeable future. But in between collective defense, which is territorial defense, and the lower intensity crisis management that we are currently doing, there's a lot of other missions and for us to undertake. So I'd say this is largely a false concern, and in fact, some of the most positive statements on European defense come from the NATO Secretary General, come from the Americans. Well, sometimes they have second thoughts, but I think it is good to engage and to explain once again in full transparency what we are doing. I'm personally part of a very interesting new project. We have a dialogue for the time being with NATO on blockchain technology, for instance. It's just a dialogue, it's not a cooperation, but I'm amazed at the transparency, the spirit of dialogue that presides our discussions. We are both in reach out of this, and we realize that we are different organizations, but at the end of the day, we are proceeding clearly from the same fundamental interests. Ok, nós estamos quase a chegar ao fim. Mais uma pergunta ou duas, se houver ainda? Okay. Bom dia, Francisco Alves, diretor da Unidade de Aeroestruturas da OGMA, e gostava de fazer uma pergunta ao Sr. Embaixador. Que garantias podem ser dadas a Portugal que a sua localização mais periférica, face aos centros de decisão europeus,
não representam uma desvantagem e remetem a indústria portuguesa para um papel mais secundário ao invés de um player de referência? Yeah, well, I'm not sure I can. I have the full picture of the strength and weaknesses of Portuguese defense industry. To my knowledge, it's extremely competitive. From my personal experience of running this F-16 program with Portugal, I found it top-notch knowledge, top-notch formation that we got from Portugal. So I can hardly think of Portugal in peripheral terms, other than perhaps geographical. But that's not only the case for Portugal, and sometimes it is even an advantage in terms of decision making. Portugal, to me, has a very important asset that makes its voice influential. The fact that whilst you are among the staunch transatlantic advocates and supporters in Europe, nobody is disputing that. It is all the more important that Portugal is able to support a reasonable, a realistic, and a compatible European defense. So the reasoning and the arguments you have for keeping those two compatible make Portugal to me a very influential actor and a very credible actor in decision making and decision shaping in Brussels. So I really don't see how we can think in terms of periphery when it comes to Portugal faring in both EU and NATO. Uma última questão, só porque também estava ali no slide, tem a ver com a capacidade operativa da União Europeia nas suas CSDP missions. Podemos ser um exportador de segurança também? A União Europeia pode exportar não só os seus valores, não só a sua capacidade tecnológica, não só o seu desenvolvimento, podemos também ser security providers, e que importância é que isso tem para a União Europeia, para o mundo e para Portugal? Eu acho que não só pode, como já o é, de alguma maneira. Aguardo com muita expectativa o desenvolvimento desta iniciativa da alta representante sobre a facilidade de paz europeia. Acho que gradualmente vamos assistir a uma europeização da despesa. Não vou entrar agora nas minudências do mecanismo Atena, mas acho que com passos graduais, e Portugal foi-os até aceitando depois de uma certa reticência, nomeadamente quanto à projeção, a sustentação e a retração de forças em projetos europeus, acho que vamos assistir gradualmente a uma maior europeização também nesta dimensão do custo. Acho que estamos a assistir a uma transformação notória das missões da União Europeia, quer através do acréscimo de mandato que se sente em várias das missões, no Mali, mas também na República Centro-Africana, a iniciativa do Sahel, onde a União Europeia tem um papel muito importante, que não pode, por exemplo, ser exercido por uma organização como a NATO e dificilmente também, em parte, pelo menos, pelas Nações Unidas. Acredito que o reforço recente, que me pareceu ter consenso, sobre a estrutura de comando, não sobre um Estado maior, ainda é cedo para isso, mas uma estrutura de comando mais articulada no plano militar e do planeamento, vai permitir um salto qualitativo relevante. Mas acredito, sobretudo, e por isso é que Portugal, por exemplo, tem apresentado o seu projeto de um centro de defesa do Atlântico, acredito que o papel da União Europeia vai ser, sobretudo, ao nível do capacity building, ou seja, do trabalho cada vez mais tailor-made que a União Europeia ou países da União Europeia possam, através de estruturas pensadas para o efeito, propor a países charneira que possam ir desde a Tunísia à Mauritânia ou ao Golfo da Guiné. Portanto, a projeção de segurança da União Europeia hoje vai muito para além
muito para lá do território europeu, por isso também Portugal tem como orientação política claríssima essa zona da segurança marítima, a zona do Golfo da Guiné, onde se perceba cada vez com mais clareza aquilo que cada Estado-membro está mais vocacionado para fazer. A Roménia, não acredito, esteja muito vocacionada para o Golfo da Guiné, mas a Roménia, por exemplo, tem um papel crucial a desenvolver no sul do flanco leste e também por isso Portugal quis dar um sinal, e o Mirné recorda-se disso, sobre a participação de Portugal na Brigada Multinacional na Roménia. Portugal está por tradição, por história, por vocação, muito mais adaptado e que tem muito mais facilidade em trabalhar neste contexto atlântico. Portugal cria pontos através de um acordo recente, por exemplo, entre Portugal, Luxemburgo e Cabo Verde. Conseguimos uma relação win-win em que cada um traz algo para o acordo e todos contribuímos mais para a capacitação do Estado cabo-verdiano e para o desenvolvimento de autossuficiência de segurança. Portanto, é nessa perspectiva que eu vejo. Termino com outra ideia que para mim é crucial. As missões da União Europeia nunca são suficientes. Isto é, tem que falar com outras organizações. Por exemplo, o caso que nos diz mais, na República Centro-Africana, a circunstância de termos o comando da missão de treino da União Europeia, o General Maio, de termos hoje uma participação que eu considero, sem falsa modéstia, como decisiva na MINUSCA, através da nossa Quick Reaction Force. A circunstância de termos sido escolhidos para ter o número 2 do comando da MINUSCA permitem que projetos de segurança e defesa em que estamos envolvidos possam falar e cruzar experiências, e eu nisso acho que o soft power da União Europeia é realmente ainda muito elevado. Embaixador Motok. In the same vein, we are a security provider already, at least in the neighborhood that's relevant to us. Actually, the global strategy is looking at these issues, is looking at the challenges and the tasks ahead of us in terms of resilience, enhancing internal resilience, but also the resilience of those around us, because they are interconnected, because there is no clear border between internal and external security nowadays. I think Portugal is extremely well placed to understand and actually act with that kind of understanding. And I think what is coming next, and I saw in the rolling of questions some very interesting ones, like for instance, what is there compatibility between PESCO and the French initiated intervention initiative? Well, that's the next step, because part of European defense that we are doing is new, more ambitious missions. For the time being, what PESCO did was mostly concentrating on capabilities and not as much on the operational dimension. That maybe explains in part why France took this initiative. I'm not going to say it's necessarily compatible to PESCO. It's not incompatible to PESCO. It's not irreversible, and it's not like France is not supporting and being very active in PESCO. We may hope that at some point in time, whatever developments were achieved by France and the other nations that participate in that will return, at least in part, and benefit PESCO as well. So this is the next thing. The third point is about the lack of common strategic culture in Europe. Well, I think we're about to overcome that. You know, ceasing to think only about the conventional military threat if you are from the East, if you are a Central or Eastern European member of the European Union, or thinking only Africa and Middle East if you are a more Southerner member of the European Union. And this was intellectually the most rewarding experience I had with my distinguished Portuguese colleague at that time. The fact that
he had a very, very unified and comprehensive view over security threats in the EU, and I think I have reciprocated, and Romania had always had a sensitivity for threats that are not directly concerning it, but eventually would challenge us as well. And I guess we are heading in that direction, and that's what's particularly encouraging for the future. Bem, chegamos ao fim do nosso debate. Queria agradecer a presença de todos, agradecer sobretudo ao Dr. Marco Túlio Peregrini de ter-nos dado a oportunidade de ter este debate aqui, ao Sr. Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira por estar connosco também, às autoridades militares, civis, a todos os funcionários da OGMA que acompanharam esta manhã. Vejo aqui no nosso Slido que 83% dos que participaram no Slido acham que ficaram mais esclarecidos, mas há 17% que acham que ficaram só um bocadinho. Agora, de repente, reduziu para 15%, talvez para eu ter falado nisto. Mas o que é certo é que estes 15% que acharam que este debate ainda não esclareceu todas as dúvidas, eu venho propor que organizem outro debate, que estes debates estão abertos também à sociedade civil para os organizar e nós participaremos com muito gosto, certamente, noutros debates que pudermos fazer daqui até ao final deste ano sobre estes temas de segurança e defesa. Hoje estivemos aqui perante um pessoal muito mais especializado, o pessoal que trabalha na OGMA e também autoridades civis e militares ligadas às questões de defesa. Era interessante fazer este debate, talvez com um grupo mais heterogéneo, onde sairão outro tipo de perguntas. Estamos disponíveis para o fazer, estamos abertos às vossas ideias e às vossas sugestões para fazer, eventualmente, um segundo debate sobre estas matérias. Muito obrigada, Sr. Ministro, por ter estado aqui esta manhã. Foi um gosto. Muito obrigada, Embaixador Motok, também, pela sua presença, pela sua participação. E aí vamos, trabalhando pela Europa. Muito obrigada. Uma história da aeronáutica. Bartolomeu de Gusmão, em 1709, pode ter sido o primeiro homem a pilotar uma máquina de voar, a passarola voadora. Mas a Inquisição achou que o padre queria andar demasiado perto de Deus e atirou os planos para a fogueira. Já no início do